Muito bem, no início desse programa, então, eu vou fazer aqui um breve resumo sobre a principal notícia do dia, um ataque dos Estados Unidos que matou um general iraniano. Um breve resumo, como eu disse, no caso da morte do Qasem Soleimani. Ainda na noite de quinta-feira, o governo americano confirmou a autoria do ataque aéreo que matou o chefe da Guarda Revolucionária Iraniana em Bagdá, no Iraque. Qasem Soleimani foi morto em um comboio das Forças de Mobilização Popular, uma coalizão paramilitar favorável aos iranianos e atualmente integrada ao governo do Iraque. O ataque com foguetes foi no aeroporto internacional de Bagdá e matou outras pessoas, entre elas o comandante da milícia. O Pentágono confirmou o bombardeio e afirmou que o objetivo foi deter planos de futuros ataques do país contra norte-americanos no Oriente Médio. A ordem para o ataque partiu do próprio presidente norte-americano Donald Trump. O republicano, aliás, postou uma foto com a bandeira dos Estados Unidos no Twitter. Para quem nos acompanha em imagens, tem aí o tweet do presidente americano. E em nota, o Pentágono afirmou que, abre aspas, os Estados Unidos continuarão a tomar todas as medidas necessárias para proteger o povo e os interesses norte-americanos ao redor do mundo. O presidente da Câmara dos Deputados americano, na verdade a presidente, é a Nancy Pelosi. Ela afirmou em nota que o ataque foi realizado sem consulta ao Congresso. Soleimani era um dos homens mais poderosos do Irã. Em 2017, foi inclusive eleito uma das 100 pessoas mais importantes do mundo pela revista Time. Criado após a Revolução Iraniana, a Guarda Revolucionária é uma divisão das Forças Armadas e responde diretamente ao líder supremo do país, Ayatollah Ali Khamenei. A morte de Soleimani aconteceu em meio a uma escalada de tensão entre os Estados Unidos e o Irã. No domingo, os Estados Unidos realizaram uma série de bombardeios contra posições de um grupo armado pró-Irã no Iraque e na Síria, matando 25 pessoas. Continuo. Em resposta, manifestantes atacaram a embaixada norte-americana em Bagdá na terça-feira. Nas redes sociais, o presidente Donald Trump acusou o Irã de orquestrar a invasão à embaixada e disse que iria responsabilizar o país. Dezenas de milhares de pessoas foram às ruas em Teherã, capital do Irã, em protesto aos bombardeios. O ministro das Relações Exteriores, Javad Zarif, classificou a morte de Soleimani de ato de terrorismo internacional dos Estados Unidos. E agora, por fim, a Casa Branca, que já havia determinado o envio de 750 soldados à região nesta semana, confirmou o envio de mais 3.000 homens. Feito aí, então, portanto, um resumo de toda a situação que causa tensão não só, evidentemente, nos Estados Unidos e no Oriente Médio, mas também em outros países, seja aqui da América e também da Europa. Meu caro Adriles Jorge, vou começar aqui, então, pedindo aí uma análise sua preliminar dos desdobramentos. No começo do dia, muita gente falou, especialmente nas redes sociais, há risco de uma terceira guerra mundial, não há. Agora, à noite, a noite aqui no Brasil, começo de noite, mas a gente tem a informação do envio de mais homens, 3.000 homens para o Oriente Médio. Isso já é uma novidade, então quero te ouvir aí inicialmente e na sequência a gente vai tratando das especificidades de todo esse caso. Note bem, não há nenhum tipo de chance de uma guerra maior, a não ser que seja em relação aos Estados Unidos e ao Irã, porque o Irã é uma potência local, localizada, com poder bélico muito limitado, graças, sobretudo, ao impedimento, de alguma forma, que o Donald Trump colocou em relação aos acordos que eles tinham em relação ao Obama, que o Obama resolveu, inclusive, mandar dinheiro para o regime iraniano, em alguma medida, para tentar reduzir o potencial bélico de pesquisa nuclear do Irã. O Irã é muito engraçado, quando a gente fala em países, em soberanias, instituições, mas a gente tem que lembrar que o Irã, eu acho que é uma instituição a serviço, em grande medida, do terror. É um país que fala na destruição absoluta de Israel. E esse homem, o Soleimani, ele era responsável por orquestrar exatamente milícias terroristas xiitas, organizações terroristas, tinha contatos com o próprio Hezbollah, que é uma das maiores organizações terroristas mundiais. Você não tem
capacidade ou possibilidade de negociação com o terror. Isso é um princípio desse nosso relativismo moral que nasceu numa antropologia meio mofada, né? Você chega com um sujeito que é terrorista, que um sujeito que acredita em Allah, e se você não acredita em Allah, você é um infiel, você merece ter a cabeça decepada, você merece ser torturado, e você vai querer conversar com ele em termos relativistas. Não, a minha cultura é diferente da sua, mas eu respeito a sua. Mas eu acredito em Cristo, eu acredito, sei lá, em Buda, mas eu respeito a sua. O cara vai te matar, porque ele acha que você tá fora do escopo da fidelidade. Enfim, o Soleimani era um terrorista, acho que foi uma decisão extremamente acertada dos Estados Unidos, no sentido de cortar a cabeça da Hidra. Eu acho que não há possibilidade de negociação com o terror. Acho mais... esse Soleimani tem perpetrado ataques constantes, permanentes aos Estados Unidos, matou americanos e matou correlativamente várias pessoas que se aliaram ao Ocidente e aos Estados Unidos. Eventualmente o Donald Trump já endureceu com o presidente da Coreia do Norte, já controlou de alguma forma essa coisa do armamentismo nuclear. Ele já endureceu e quase praticamente destruiu e apagou. A gente não vê mais nenhum tipo de ataque do Estado Islâmico, e acho que foi uma decisão absolutamente correta dos Estados Unidos. Vai haver, estão dizendo que pode haver e deve haver algum tipo de retaliação, mas veja, o Irã é um país em permanente retaliação, não só aos Estados Unidos, como ao mundo ocidental e como a própria Israel. Então você não tem condições básicas, civilizadas, de negociar, volto a reiterar, com quem quer te esmagar e quem quer te assassinar, entendeu? Você só pode usar a força bruta com uma cultura que quer destruir a sua. Muito bem, quero cumprimentar então também aqui conosco nesse início de programa o Leonardo Coutinho, jornalista e escritor que conversa com a gente direto de Washington, especialista em relações internacionais. Leonardo, tudo bem? Seja bem-vindo. Bem-vindo, tá bem, obrigado pelo convite. Muito bem, então antes de chamar também o Fernando Conrado, Léo, quero pedir então a sua primeira avaliação sobre esse caso, esse cenário, essa ação americana que matou o general. O Adrilles usou aqui uma boa expressão, na minha opinião, que é a cabeça da Hidra, cortar a cabeça da Hidra. Qual é a tua avaliação, Léo? Eu concordo, estava escutando o Adrilles aqui, desde aqui. A questão é a seguinte, o Irã é um Estado que foi... O Estado atual do Irã é uma teocracia criada numa revolução que iniciou há 40 anos atrás, em 79, e tem como objetivo a exportação dessa revolução iraniana, né? E o general Soleimani é o chefe desse processo de exportação. As pessoas tratam esse general como se fosse um militar regular. Ele é muito, muito mais do que isso, né? Ele é chefe de uma unidade, chama-se Forças Quds, que é a unidade de elite dentro da Guarda Revolucionária do Irã, que responde apenas ao líder supremo, que no caso atualmente é o Ayatollah Ali Khamenei. Para que serve essa Força Quds? Ela serve para proteger os princípios da Revolução Islâmica, ou seja, proteger a teocracia e exportar essa revolução para fora. E o Adrilles já descreveu muito bem como é essa exportação. É por meio de terrorismo, é por meio de insurgência, é por meio de aliança com proxies em toda a região. A questão é essa, ou seja, cortar a cabeça da Hidra não significa matá-la, ou seja, mas efetivamente é a ferramenta que se tem que utilizar contra esses elementos, porque efetivamente não há discussão. O Irã retaliará, há preocupações reais e concretas sobre essa retaliação, há um histórico de retaliação. O episódio de hoje, que inicia ontem, estamos discutindo agora, ele é idêntico aos eventos que anteciparam a um atentado em 1992 na Argentina, idêntico em todos os elementos, ou seja, o Irã sofre uma represália de Israel, Israel vinga eles, e aí eles cometem um atentado gigantesco em Buenos Aires contra a embaixada de Israel naquela cidade. E que mostra que para a vingança e para as estratégias do Irã não há limite territorial, não há país, né? Ou seja, o que o Irã vai fazer, muita gente tem falado em Terceira Guerra Mundial, fim do mundo, é tolice. O que o Irã vai fazer é o que sempre fez, é terrorismo, é tentar vencer pelo medo. Agora sim, Fernando Conrado, também quero aí as suas primeiras impressões. A gente tem muito a falar sobre esse caso.
A saída do acordo iraniano, como foi chamado, a junção quando os países mais poderosos do mundo aceitaram o programa nuclear iraniano, com o Obama, vale a pena a gente dar uns passos atrás e se lembrar que o Obama, quando ele fez esse acordo de cooperação, vamos botar nesses termos assim, com o próprio Irã, o Obama ele só teve 2 grandes parceiros na parte internacional dele, que foi Cuba e Irã, né? Então a promessa de saída do acordo iraniano já era uma promessa de campanha do próprio Donald Trump. O Irã acaba sendo uma grande ameaça para países que são hoje em dia parceiros de importância comercial para os Estados Unidos, que é a Arábia Saudita e a própria Israel. E o próprio Irã hoje tem insurgências ali e invasões no próprio Iêmen, no próprio Líbano, em diversos países da região, que é exatamente para fazer essa exportação do terror aí, como o Coutinho muito bem falou lá de Washington. O que a gente tem que prestar atenção nesse primeiro cenário que a gente enxerga é um próprio comentário do Donald Trump, quando acontece esse ataque, ele coloca no Twitter dele, né? O Irã nunca ganhou uma guerra, mas nunca saiu prejudicado em nenhum acordo comercial. Então é a primeira vez que a gente tem esse primeiro prejuízo, vamos dizer assim, do Irã num acordo, né? No momento que os Estados Unidos tenta tirá-lo fora. E nesse momento aí vale a pena a gente pensar que foi um ataque certo. Eu acho que desde o Khomeini lá que a gente tem em 1979 até hoje, sabe? Se a gente fosse pegar lá o príncipe do Maquiavel, o objetivo seria exatamente, né, acabar com essa cabeça, mas eu não vou usar o termo a cabeça da Hidra, né? Porque na Hidra, no caso, quando tu corta a cabeça dela, nascem 2 no lugar. E a gente não quer que nasçam 2 no lugar na cabeça dessa Hidra, mas acredito que foi uma medida forte, no caso dos Estados Unidos. Por quê? Porque o Irã, depois da invasão do Iraque, ali, da morte do Saddam Hussein em 2003, o Irã acabou tomando parte de setores militares e ganhando uma certa posição. Isso aí a gente se lembra desde os conflitos do Irã-Iraque lá na década de 80 ainda. Acabou tomando força nesse posicionamento deles ali e acabou tendo uma atitude pró-Teherã, né, que é a capital do próprio Irã. Vale a pena a gente, a título de curiosidade aqui, o nome do país lá não é o Irã, né, é a Irã, é o nome feminino, é o nome de uma... até a escolha depois da Pérsia para o nome Irã foi exatamente para ter um nome feminino, para que os homens a defendessem, né, com a sua própria vida. Então o nome do país para os iranianos é a Irã e não o Irã, como a gente chama aqui no Brasil. Só uma curiosidade aí para somar para o nosso time. Ô, Leonardo, a gente fala muito num projeto eurasiano de poder. Todas as vezes que a gente toca em problemas do Oriente Médio, em problemas do Irã, do Iraque, da Arábia Saudita, de Israel, a gente sempre fala de apoios periféricos, tanto da Rússia como da China. Como é que se orquestra isso? Como é que a China e a Rússia se aliam, podem eventualmente se aliar de alguma forma ao... A gente tá com um pequeno problema no sinal agora do Leonardo Coutinho. Você tava mandando uma pergunta justamente para ele. Daqui a pouco, ele voltou. Em instantes, ele vai estar conosco novamente. E aí eu vou pedir depois para você repetir a sua pergunta. Parece que ele retornou. Adriles. Então vamos lá, Leonardo Coutinho. Léo, você tá ouvindo? Tô te ouvindo. Sempre que a gente fala nessas questões terroristas em relação ao Oriente Médio, ao Iraque, ao Irã, à Arábia Saudita, a gente sempre fala num projeto também eurasiano de poder, assim, que uniria a China, a Rússia. Quanto que há de conspiração nisso? E por que, de alguma forma, você que analisa a situação internacional mais de perto, por que a Rússia teria interesses, e parece que ela já se manifestou contra o assodamento, na visão da própria Rússia, do ataque americano, e por que ela se coloca sempre ao lado do Iraque ou da Síria? Qual que é o objeto dela? Qual que é o objetivo da Rússia e particularmente da China nessas questões do Oriente Médio? Poder? Visceralmente poder? Adriles, excelente pergunta. A Rússia, o principal produto de exportação da Rússia são armas, né? A Rússia depende de conflitos e vive de conflitos para ganhar dinheiro e para fazer, né? Fazer dinheiro. A questão é que, no caso da Síria, a Rússia se aliou a ajudar o regime de Bashar al-Assad e se juntou de forma muito próxima ao Irã, ou seja, é uma Síria, Rússia e Irã se juntaram
ali, Rússia tendo interesse de manter a Síria intacta, integral ali, com seus interesses também ligados à questão de petróleo. Agora, a questão não se trata de ser uma conspiração. A Rússia, Barack Obama, no seu segundo mandato, se eu não me engano, na época da invasão quando a Rússia invade a Ucrânia, ele falou que a Rússia era uma potência regional que não influenciava o mundo e que não ameaçava ninguém. Putin mostrou o contrário. Putin se espaçou, inclusive, a se esforçar para mostrar o contrário. Então, por isso ele está tão presente na Venezuela, influenciando nas questões na Venezuela. E a China vem a reboque numa tentativa também de ocupação de espaço no hemisfério ocidental, como parte do seu esforço também de redução da influência dos Estados Unidos, que não é só econômico. Então, não é teoria da conspiração. Na verdade, é um jogo geopolítico em que alia economia, interesses militares e interesses estratégicos e gerais. Então, ou seja, é preciso que eles se juntem, eles se complementem nessa tentativa de avançar do Oriente em direção ao Ocidente. Mas em havendo um conflito bélico direto entre Estados Unidos e Irã, você crê na hipótese de algum tipo de ajuda da Rússia ou da China localmente lá? Eu acho que não haverá uma guerra convencional. Os Estados Unidos entenderam. Olha que coisa interessante, eu vou dar um passo atrás. O Irã cercou a embaixada americana com as suas milícias locais, que tem um Hezbollah iraquiano ali, que inclusive o líder morreu nesse mesmo bombardeio, invade a embaixada, tenta destruir a embaixada, e o mundo assiste aquilo com uma certa perplexidade, mas quase zero de condenação. Os Estados Unidos retalharam a isso, agiram militarmente, e aí eles são vistos como os promotores da violência, né? Os Estados Unidos padecem de um problema de legitimidade perante um imaginário coletivo global. Exato, ou seja, todas as guerras convencionais que os Estados Unidos se meteram nos últimos anos, podemos pegar nas últimas décadas, eles perderam, eles não foram bem-sucedidos. Se formos pensar, o comentário que o Trump faz em relação ao Irã pode ser muito bem aplicado. Os Estados Unidos não venceu sua intervenção na Líbia, não foi sucedido no Afeganistão, tampouco no Iraque. Então, ou seja, os Estados Unidos têm um problema. É a maior potência militar do mundo, mas não consegue vencer guerras convencionais. Por quê? Porque esses inimigos dele, no caso o Irã, ele não luta de forma convencional. Porque se ele for de forma convencional, frente a frente com os Estados Unidos, é uma guerra de poucos dias e acabaria. Perfeito. Seria a Guerra Iraque I, que foi a última que a gente tem notícia de que o modelo convencional que os Estados Unidos chegou lá nos anos 90, ocupou o Iraque e libertou o Kuwait em questões de dias. Então, ou seja, o que acontece é que a estratégia do Irã é uma estratégia terrorista, ou seja, que uma guerra convencional não resolve. Então, ou seja, o apoio, respondendo objetivamente a tua pergunta, o apoio que a União Soviética, viajando aqui no tempo, que a Rússia e a China dariam ao Irã, e no caso darão, é um apoio financeiro, é um apoio de inteligência, é um apoio de tecnologia, um apoio nas suas estratégias de cyberguerra, né? Ou seja, de invasões de computadores, etc. e tal, propaganda. Agora, por quê? Porque o Irã vai usar estratégias terroristas. O Soleimani, no ano de 2018, logo após o fim, a saída dos Estados Unidos do acordo nuclear, muito bem lembrado pelo Conrado, que quando inicia essa onda de agressões mútuas, ele diz o seguinte: olha, nós não vamos começar uma guerra. Estamos prontos para uma guerra, mas não começaremos. Mas se vocês começarem, nós que vamos decidir quando sairmos. É uma bravata, mas é isso, é do tipo seguinte: nós vamos ficar fazendo guerra de impacto menor, fazendo atentados, criando medo, ou seja, essa é a regra do Irã. O Irã não é um país que aguentaria uma guerra convencional e não iria para uma guerra convencional contra os Estados Unidos. Não? Léo, a impressão que eu tenho é justamente essa que você está dizendo, de que o Irã não iria para uma guerra convencional, ainda que tivesse ali o apoio da Rússia, o apoio da Síria. Da China, eu não acredito que a China entraria num barco como esse, né? Os Estados Unidos têm ali, evidentemente, um suporte de Israel, né? E vice-versa. Falo de suporte do ponto de vista territorial. Mas eu creio também que a maioria dos países, e daí isso talvez refresque um pouco essa histeria de Terceira Guerra Mundial, a maioria dos países está pedindo calma nesse momento. A maioria dos países não desejaria uma guerra neste momento. E aí eu passo então a bola para o Fernando Conrado, quero ouvi-lo sobre isso também. E aí a gente arma um bate-bola aqui, vocês também vão trocando perguntas e ideias entre vocês.
Conrado? Agora eu tô aqui, tô ouvindo. Quem está falando em Terceira Guerra Mundial é o pessoal dos democratas lá nos Estados Unidos, né? Como a gente vê alguns comentaristas na CNN, até alguns comentaristas democratas aqui do Brasil, eles que falam nessa grande retaliação do Irã. Hoje eu aproveitei o meu dia aqui para conversar com alguns amigos americanos que têm empresas nos Estados Unidos lá e tal, são VPs lá, e falei com alguns amigos iranianos, né? O pessoal do Irã, que hoje eles moram em Londres, não moram mais no Irã em si, mas tem negócios no país, eles dizem, Conrado, a vida no Irã não é muito fácil, a população em si, parte dela apoia o regime, né? Mas grande parte quer mais liberdade, quer uma vida mais livre, como a gente tinha antes do início dos anos 80. Então, ao meu ver, e até quero perguntar ao Coutinho, que está em Washington, lá, se ele pode dizer isso, como é que a mídia americana, como é que os opositores do Trump estão enxergando aí esse momento desse ataque dos Estados Unidos ao Irã? Diz para nós aí, Coutinho. Como é que os democratas estão falando? Qual é a posição deles? Tem algum ataque contra o Trump? Como é que tá a coisa por aí? Aliás, Léo Coutinho, respondendo a pergunta do Conrado, também você já podia embarcar um pouco numa análise, porque esse aqui é um ano de eleição nos Estados Unidos, está um pouco longe ainda, novembro, salvo engano, mas até que ponto isso daí impacta dos dois lados, né? Seja do discurso democrata, essa foi a pergunta do Conrado, como também, por outro lado, tem muita gente que vai dizer, não, isso pode ser bom para o Trump, pode impulsionar a sua reeleição. Mas deixa eu responder um pedacinho, porque realmente é uma coisa que queimou minha língua, esse tipo de coisa, esse tipo de indagação em relação ao Donald Trump, que ele teria utilizado de um ataque ao terrorismo como uma maneira de driblar a questão do impeachment dele, né? Eu acho que existe contra o Trump e contra os Estados Unidos uma guerra, um terror discursivo, é impressionante, até porque o impeachment dele foi exatamente o motivo que aumentou a popularidade dele, Silvio Navarro. O impeachment que foi tão precário, baseado numa denúncia tão vaga de um diálogo que ele teve lá com o presidente da Ucrânia, que teria sugerido uma chantagem meio afetiva, na verdade, aumentou em 10%, 15% a aprovação e a legitimidade do próprio governo do Trump. É impressionante como a hegemonia de um discurso anti-americano, anti-americanista, mais raso do tipo do termo, se incorpora a todo o Ocidente. Aqui mesmo no Brasil, pessoas acusando, analistas políticos famosos, de grandes emissoras, acusando o Trump de fazer um gesto temerário que poderia incidir em reações abruptas, quando a gente já sabe que as reações abruptas na questão do Irã são exatamente a constante. O Irã é um Estado hoje baseado em grande medida no terror subliminar, ou seja, você fazer um tipo de resposta ao terror cria exatamente a sensação que os Estados Unidos são um país imperialista, e é isso que eu queria, esse tipo de análise que eu queria ouvir do Coutinho. Diga lá, Léo. Não, eu acho que a resposta foi muito bem iniciada pelo Adrilles. A questão é muito simples, né? Ontem o Biden já fez a sua primeira manifestação, é pura campanha, né? Ou seja, um oportunismo tremendo. Hoje, a Ilhan Omar, que é uma deputada também democrata, ou seja, todos começam a fazer exatamente o que o Adrilles bem definiu, colocar os Estados Unidos como vilão. Eu volto na questão da legitimidade, ou seja, se criou uma imagem de que tudo que os Estados Unidos faz é tão ruim que até o seguinte, vamos pegar aqui uma alegoria bizarra, mas assim, vamos supor que chegasse aqui, os Estados Unidos pegasse aqui se o Hitler estivesse vivo hoje, os Estados Unidos o matasse, ele seria atacado e acusado de ter cometido uma atrocidade contra um ser humano impecável, né? Ou seja, a imagem que eu tenho hoje dessa questão da cobertura da imprensa americana é essa, é de uma forma emburrecedora, né? Emburrecedora de tentar tratar e levar tudo para o anti-trumpismo, né? Ou seja, e lamentavelmente, não quero aqui me colocar no papel de ombudsman, mas lamentavelmente o que a nossa imprensa brasileira faz é simplesmente papagaiar isso. Exato. Né? Ou seja, não há um esforço de fazer uma reflexão autônoma. Isso lamento, porque é o seguinte, mantém os correspondentes aqui, vem para cá, mas assim, ou seja, leia o jornal e repete. Ou seja, não há uma tentativa de desagradar. Ou seja, eu sempre digo o seguinte, enquanto o jornalista escreve para jornalista, dá errado.
sabe? Não é para depois, no fim do dia, sentar na mesa de bar e todos com a mesma versão baterem um no ombro do outro felizes. Tem que escrever condizente com a realidade do que aconteceu. E aí, isso não os faz populares, isso não agrada, então isso é o que infelizmente gera essa confusão. A nossa opinião pública ela é abastecida com uma informação muito uniforme, muito uniformizada por esse jornalismo de enxame, né? Ou seja, uma grande colmeia que todos vão na mesma direção e tratando da mesma forma. Então faltava... É horrível estar falando assim dos meus colegas, eu sou jornalista, mas eu sinto isso, eu sinto às vezes por estar lidando. E o que eu estou tratando com vocês, não estou tentando, eu leio os jornais, mas eu tento falar o máximo possível com uma fonte primária ou com alguém envolvido, na tentativa de tentar criar uma visão e tentar apresentar para quem nos ouve ou para quem me lê, geralmente, onde eu escrevo, algo que possa ajudar a refletir e criar uma visão nova. Ou seja, estou certo? Não sei, mas, ou seja, tem que ter o compromisso de tentar levar novidades. Então, ou seja, a questão do Trump, agora, sobre a questão eleitoral, eu acho, aqui é uma opinião, eu não tenho elementos objetivos para dizer, mas eu acho que ele sairá beneficiado. Porque, assim como no caso do impeachment, ele será atacado de forma vazia. E os Estados Unidos foram efetivamente atacados. Para nós brasileiros é muito difícil perceber isso, que a gente não sofre esse tipo de ameaça constante, a gente não sofre esse tipo de conflito constante. Mas as imagens que foram transmitidas ao vivo por uma estatal iraniana, que renderam tweets pelo mundo da invasão, da tentativa de invasão e da depredação da embaixada em Bagdá, que lembravam os eventos da Líbia, em que morreram 4 americanos nos ataques da Líbia, que lembraram a invasão da embaixada do Irã, toca muito forte no cidadão americano, sabe? Ou seja, não é que ele queira a guerra, não que ele seja destrutivo, mas ele está se vendo atacado ali. E o Irã é um país que constantemente assumiu essa posição. E me dá uma certa tristeza os jornais americanos, brasileiros em geral, olharem o Irã como coitadismo. Pobre Irã, que está simplesmente tentando sobreviver na sua revolução islâmica. Não é isso, né? Ou seja, o Irã é um país que viola os direitos humanos em todas as suas possibilidades, contra a questão de homossexuais, contra a questão... Se executa mulheres adúlteras no Irã. Então, ou seja, é uma coisa... Conceito adúltera, né? O quê? É tão absurdo nesse sentido. Esse é o Irã. E esse é o Irã que a esquerda adora. Esse é o Irã que a imprensa idolatra. Então, ou seja, é um anti-americanismo todo. Muito bem. Eu preciso fazer uma rápida janela comercial, mas é bem rapidinho. Agora, para quem continua com a gente pelo YouTube, nós estamos ao vivo não só pelo YouTube, como em jp.com.br, a força do streaming da Jovem Pan. Seguimos no tema. Fernando Conrado pede passagem. Diga lá, Conrado. Navarro, algumas informações importantes que a gente pode trazer aqui. Primeiro delas, ali que eu quero colaborar ainda com o que o Adrilles estava falando, a questão do impeachment do Trump ali, ela é visto... Ele foi mal informado aqui no Brasil, porque na realidade esse impeachment que eles dizem que ocorreu do Trump lá não ocorreu, né? Porque ele vai chegar no Senado agora, óbvio, foi aberto o pedido, foi feito o pedido, passou na Câmara Baixa deles, agora quando chegar no Senado, eles nunca vão ter lá os 67 votos que eles precisam ter para passar o Trump, porque os democratas têm apenas 42 ali. Então, isso aí só fortalece o Donald Trump no momento que ele vai poder utilizar exatamente uma estratégia de campanha dizendo, olha só, os democratas querem acabar comigo e eu estou ajudando o país, porque tudo que a gente está vendo acontecer, inclusive nesse programa, nós já tocamos ali em vários pontos, por exemplo, a própria saída desse acordo com o Irã era uma promessa de campanha do Trump. Como foi baixar impostos, construir o muro, tomar conta dos veteranos de guerra, renegociar os seus contratos comerciais, e nisso o Trump está sendo extremamente vitorioso nos Estados Unidos. Obviamente, os Estados Unidos hoje é um país completamente dividido, né, em termos políticos, até porque lá eles têm essa política de coalizão, que realmente são 2 grandes partidos que competem entre si. A gente tem os democratas, onde está a esquerda propriamente dita, né, os sociais-democratas, e quem está do lado dos republicanos, aí, que são os conservadores e as próprias pessoas aí que defendem o Estado americano. O que o Trump fez muito forte agora lá
nessa passagem dele é atacar o que se chama de deep state. Era isso que esse meu amigo americano estava me contando hoje, dizendo, Conrado, ele está atacando os cupins e os chupins da nação, acabando com oportunidades de corrupção, com todos esses ataques a coisa pública, vamos dizer assim, né? E o chão de fábrica, que é esse eleitor do Trump, que era essa maioria silenciosa, está se dando muito bem. A gente está aí com o menor desemprego nos Estados Unidos dos últimos 50 anos. A gente está com a população carcerária baixando veementemente. A gente está com casos na saúde de diabetes baixando 35%. A gente tem golfinhos no rio Potomac, lá em Potomac, Nova York. A gente tem baleias no litoral dos Estados Unidos, coisa que não acontecia, até para mostrar essa parte do cuidado com a ecologia, que, por incrível que pareça, o Trump também está tentando fazer. Então, quando a gente pega esses números aí de crescimento e de baixa de violência, por exemplo, os Estados Unidos hoje está com o menor número de violência na sua história desde 1991. Ou seja, nos Conrado, últimos 30 anos aí. Exatamente, Conrado, pois é, a gente vai seguir falando aqui, esse é o assunto da vez, porque a partir de agora a gente está de volta então com toda a rede Jovem Pan News. Eu até devolvo a bola então para o Fernando Conrado, repete um pouco do que você vinha dizendo aí, Conrado, diga lá. O nosso comentário aqui girava em torno que muitas das coisas que a gente está vendo o Trump fazer hoje, até mesmo sair do tratado com o Irã, era uma promessa de campanha, como foi baixar taxas, ajuda a veteranos, e assim sucessivamente. Um ponto que eu quero trazer só para a gente ver essa vitória do Trump hoje lá nos Estados Unidos, que é um país completamente dividido, né? Está em guerra, os democratas contra os republicanos, são esses números magníficos que o Trump está conseguindo. Ele está com o menor desemprego nos últimos 50 anos, a população pobre dos Estados Unidos baixou 1,4 milhões agora no governo dele, está a menor desde 2007. Os crimes violentos são os menores desde 1991. Ou seja, para o cidadão nativo americano, o chão de fábrica, o trabalhador lá, esse está vendo o Trump muito vitorioso. Então, qualquer ataque contra a figura do Donald Trump traz mais prestígio a ele, e toda vez que o Trump faz de fato a América grande novamente, até mesmo com ataques internacionais, favorece a figura dele para essa pessoa lá, a maioria silenciosa, né, como ele tratou com esse termo aí durante as eleições dele. Quem vota no Trump está muito feliz com a administração dele, quem não vota está completamente arredio aí, com muito medo que ele venha a ser beneficiado aí, tanto por esse pedido de impeachment, quanto agora por invasões internacionais nas próximas eleições de 2020. E corroborando com o que você diz, né, e corroborando também com o Coutinho, é impressionante a narrativa falaciosa por parte tanto de democratas quanto de parte da mídia ou alguns artistas americanos, inclusive internacionais, que dizem que o Trump teria feito esse ataque, esse assassinato político bem orquestrado a um terrorista por razões eleitoreiras, porque a economia vai extremamente bem nos Estados Unidos. O impeachment, como eu já disse, foi um tiro de canhão no pé dos democratas, que inventaram uma razão absolutamente estapafúrdia para criar esse pedido, banalizaram o impeachment, a popularidade teve nas alturas. Ou seja, o que as pessoas se irritam profundamente e tentam deturpar, que foi um ato humanista do Trump. Tudo bem, é um assassinato? É uma morte? Não deve ser celebrada? Não. Mas, eventualmente, ele preveniu a morte de centenas, talvez milhares, talvez milhões de pessoas que seriam ceifadas exatamente por um ato terrorista. Agora, o Coutinho falou uma coisa muito interessante que ajuda a entender essa maluquice, essa esquizofrenia dessa guerra de narrativas, que é o seguinte: os Estados Unidos é visto como um país opressor, colonialista, imperialista, mas o que as pessoas não percebem é que o Irã é um país que sistematicamente desrespeita os direitos humanos. Eu queria que o Coutinho falasse mais alongadamente sobre isso, porque anos atrás parece que houve uma tentativa de retomada de princípios de liberdade que são, para irritar mais os multiculturalistas, princípios ocidentais de liberdade, e houve um bloqueio nesse sentido. O que aconteceu? Hoje eles têm um presidente democraticamente eleito, é uma aparência de democracia, mas parece que quem manda é o Ayatollah, o líder espiritual e religioso Ali Khamenei, que comanda o país com mão de ferro. O que aconteceu nos últimos anos com o Irã, que eles tentaram retomar um princípio de liberdade e parece que voltaram atrás, Leonardo?
Adriles, o Ahmadinejad tinha levado o Irã para um endurecimento muito forte, né? Ou seja, ele havia iniciado, inclusive, uma campanha muito dura em que incluía a aniquilação do Estado de Israel como sua proposta de governo, né? De melhoria do mundo, né? O que acontece é o seguinte: Rouhani, que é o atual presidente do Irã, quando foi eleito, ele era tratado como moderado, tá? Foi apresentado ao mundo como um moderado que chegaria ao Irã para melhorar o Irã. Mas Hassan Rouhani, quem é Hassan Rouhani? Hassan Rouhani é um ayatolá, um ayatolá, ou seja, segue ali, está muito também, é um dos membros do Conselho Supremo do Irã, que tem como líder o Ali Khamenei. Rouhani é um tipo que está envolvido nas investigações do atentado contra a AMIA na Argentina. É acusado de estar envolvido nos atentados contra a Associação Mutual Israelita. O mais moderado, o mais moderno do Irã, e também tem um histórico de violência política internacional de terrorismo. E o que funciona no Irã? Quais são as violações que se tem no Irã? O Irã é um país extremamente complexo. Os iranianos, os defensores do Irã, dizem que é um país seguro, que comparado com o Brasil é um lugar pacífico, que nós teríamos que nos espelhar neles, com alguns sheiks com os quais eu converso, alguns militantes iranianos com os quais eu converso por razões profissionais. Mas o que acontece no Irã? No Irã, execuções em praça pública de enforcamento na modalidade mais cruel que se pode imaginar. Convidam as pessoas para a rua, e os enforcamentos no Irã são o seguinte: é uma corda amarrada no pescoço da pessoa e um guindaste a ergue. Não é um enforcamento clássico em que se abre o cadafalso e a pessoa cai e quebra o pescoço. Os iranianos erguem e deixam a pessoa morrer ali por asfixia, e ela se debate, e isso é assistido pelas pessoas em praça pública, é festejado pelas pessoas em praça pública. O Irã tem apedrejamentos, o Irã tem prisões perpétuas, o Irã tem perseguições, execuções capitais. Os direitos das mulheres são totalmente desrespeitados no Irã, os direitos das minorias são desrespeitados. Mas o que acontece? O Irã traz em si a legitimidade, aqui entre aspas, de ser anti-americano, de ser anti-imperialista, ou seja, de ser revolucionário. E quando se leva essa pecha do revolucionário, do anti-inimigo, ou seja, de ser o Davi diante do Golias, ele tem um apoio, ele é visto sempre como a vítima, embora mesmo quando ele seja o agressor, né? Então, ou seja, não houve um esforço real de levar a democracia ao Irã. Houve uma tentativa naquela revolução em que os jovens usaram o Twitter, pintaram-se de verde, foram brutalmente reprimidos, mas, ou seja, o anseio da sociedade iraniana não foi respeitado, a juventude iraniana não foi respeitada. Evidentemente, o Irã não é como o Estado Islâmico. É preciso entender o ISIS, ele é sunita e ele tem características de um jihadismo diferente do Irã. Mas o Irã, apesar de passar uma sensação de maior abertura, de maior tolerância, ele tem também as suas fragilidades. Ou seja, a sociedade iraniana sofre na mão dos ayatolás, eles não conseguem. E existe uma repressão brutal contra aqueles que tentam se livrar. Pois é, deixa eu trazer também só um ponto aqui, que é a questão brasileira, na verdade, né? E aí fica uma pergunta para vocês três debaterem. A informação que a gente tem, a única coisa que foi divulgada até agora pelo Itamaraty é que o Ministério das Relações Exteriores estima 150 pessoas, né, entre turistas e residentes, estejam ali na região. Portal consular aqui do Ministério das Relações Exteriores, a orientação é para que cidadãos, estou lendo, tá? Cidadãos brasileiros devem viajar ao Irã com alto grau de cautela. Pois é, mas até agora nenhuma posição oficial do Itamaraty. Vou girar vocês três aqui. Até agora o governo brasileiro não se manifestou. Existe um alinhamento quase automático do governo brasileiro aos Estados Unidos, isso desde o início do governo Jair Bolsonaro. Mas ainda aguardamos uma posição inicial. Vou começar então com você, Adriles. Diga lá. Bom, eu acho que é quase que, como você bem disse, é quase que um alinhamento natural de apoio do Jair Bolsonaro. Ele disse que parece que ia estudar o assunto mais a fundo, mas eu acho que não tem muito o que estudar, não. Eu acho que foi um ataque
um ataque acertado a um movimento terrorista e assassino liderado por esse Soleimani e, sobretudo, endossado por um regime que endossa um tipo de terror, que é o Irã. Só para dizer uma coisa em relação à população, porque muito se fala de que ele era, o Soleimani, um líder admirado e amado pelo povo, né? A gente nunca sabe a fundo o teor dessas informações, se ele era admirado ou se ele era temido. Assim como o próprio governo do Irã, se é admirado ou se é temido. O Leonardo bem disse que é um governo que massacra e oprime seu próprio povo. Eu queria depois até perguntar por que não há uma sublevação popular em massa contra um governo que o oprime sistematicamente. Depois o Leonardo pode dizer. Em relação ao governo, talvez haja uma cautela no seguinte sentido: das pessoas que moram no Irã, brasileiros, e as relações comerciais. Eu não sei até que ponto a China vai interferir nisso, acho que não tem nenhuma chance grande, mas em cautela para não ferir susceptibilidades em improváveis acordos, sei lá, ou com a Rússia ou com a China, enfim. Vamos lá, vamos girando então. Leonardo Coutinho, eu vou começar agora com você, porque tem uma pergunta. Eles deixou no ar uma pergunta para você, e depois a gente passa a bola para o Conrado. Perfeito. Olha, eu acho que, respondendo primeiro a você, eu acho que não vejo muita relevância no Brasil fazer uma manifestação em relação ao que aconteceu. Eu acho que o silêncio do governo atual, do governo Jair Bolsonaro, tem sido prudente. Eu acho que há que esperar. Eu acho que não é um problema que necessite uma manifestação do Brasil imediata. Agora, sobre a pergunta da Adriles, ela me fez lembrar uma coisa muito, muito interessante. Eu encontrei nas redes ontem alguns vídeos de iraquianos comemorando a morte do Soleimani. Comemorando muito a morte dele nas ruas. Sunitas, por quê? O que acontece? No mundo islâmico... Pequeno problema de sinal aí com o Leonardo Coutinho, daqui a pouco a gente retoma. Vamos lá, Fernando Conrado, você, diga lá. Mês passado eu estava no Oriente Médio, lá em Omã e Emirados Árabes. Vale a pena a gente ter uma noção geopolítica do que é o Irã, né? O Irã, ele faz divisa com a Arábia Saudita ali no Golfo de Hormuz, e por ali passa 25% do petróleo do mundo, né? Então, a gente tem que levar em consideração também, até acho que foi em julho desse ano, tinha uma tensão muito grande entre Inglaterra e Irã. A gente tinha crise lá entre Estados Unidos e China e tinha a questão da Inglaterra com o Irã. Por quê? Porque a Inglaterra ajudou, quando ele sai do governo, agora esqueci o nome do Shah da época lá, o líder, né, do Irã, acho que foi em 53, teve a revolução deles lá. A Inglaterra ajudou a fazer essa passagem aí do Irã para um novo regime. Só que então, até dos 53 até 79, a Inglaterra estava dentro, tinha suas negociações, tinham seus canais de comunicação, os seus canais comerciais, e depois que entrou o Khomeini, ali, o regime dos Ayatollahs, em 79, eu lembro que é 79 porque é o ano que eu nasci, a Inglaterra perdeu seu poder, perdeu sua força ali no Estreito de Hormuz, né? Então, se a gente for ver a situação do Irã hoje, eles estão estão traficando, vamos dizer assim, né? Comerciando petróleo de maneira ilegal, muita parte deles, até a gente viu petróleo saindo da China, indo para da Venezuela, indo para aquela região também, exatamente porque eles estão em tratativas hoje ilegais, né, já que eles sofrem uma sanção aí dos Estados Unidos. Até porque eles buscaram fazer um enriquecimento de urânio acima do limite. Se eu não me engano, o limite era 3,67, eles estão tentando enriquecer agora o urânio até 5%. Né? Então, essas coisas que a gente tem que levar em consideração, o que está por trás aí também de não só a questão da paz local, e aí eu acho que o Adriles foi muito feliz em colocar a atitude do Donald Trump como sendo uma prevenção a uma guerra maior, né? Por mais que seja um atentado local, e aí o Coutinho falou muito bem também. Pô, eles só fizeram uma retaliação ao ataque à embaixada americana, perpetrado pelos próprios iranianos, né? Por essa corrente aí desse militar. Então vale a pena a gente ter tudo isso aí muito claro em nossa mente, não achar que foi uma maluquice do Donald Trump querer atacar os iranianos lá do nada. Vamos retomar então o Léo Coutinho. Léo, concluindo aí seu raciocínio. A gente teve um pequeno problema de conexão, você está de volta conosco agora. Estou de volta, pela interrupção. A questão é que, ou seja, muitos iraquianos comemoraram a morte do general, né? Por quê? São sunitas, e no mundo islâmico há que entender o seguinte,
há uma divisão entre dois grupos, vários, mas dois grupos grandes, que são os xiitas e os sunitas. Né? E os sunitas sofrem muito na mão dos xiitas e vice-versa. E no caso do Irã, o Irã esteja diretamente associado, ligado à questão da repressão deles na questão da Síria. Ou seja, o Irã, tudo bem que existiam os terroristas do Estado Islâmico e tudo mais, mas o Irã sempre aproveitou para oprimir também as minorias. Né? Ou seja, o herói nacional que morreu ontem, o herói nacional na concepção dos ayatollahs, ele é o sujeito que está por trás de atentados que ocorreram na Argentina, que aconteceram no Iraque, que aconteceram no Iêmen, que aconteceram no próprio Iraque, mas sobretudo, no apoio a um ditador que é o Bashar al-Assad, que massacrou milhares de pessoas. Estou falando de uma guerra civil que tem um saldo de mais de 500 mil mortos. Ou seja, ele não é uma unanimidade. Então, Adreles está correto em dizer que essa questão de ser adorado ou de ser herói é uma propaganda do regime iraniano, né? E por que as pessoas não sublevam, não se levantam contra esse regime? Elas estão só. Ou seja, é um lugar em que as pessoas não estão olhando e eles acabam não tendo a legitimidade de lutar. É o mesmo que acontece na própria Venezuela. As pessoas não têm capacidade de derrubar um governo em si. Né? A própria tentativa dos sírios de fazerem isso originalmente com o Syrian Free Army recebeu o apoio dos americanos, eles receberam armas, mas depois dali surge o Estado Islâmico, enfim, um monte de confusão. Mas, ou seja, as potências que dão apoio e querem que aquele regime chegue vão apoiar. Ou seja, qualquer reação popular hoje no Irã seria muito duramente reprimida pelas forças militares com a ajuda dos seus aliados. Muito bem, a gente precisa fazer então mais uma janela comercial, mas olha, a gente segue no assunto, viu? Papo interessante hoje. E para quem nos acompanha pelo YouTube já sabe, né? A gente continua. Eu vou ler aqui algumas reações pelo mundo. Olha só. A Rússia alertou para as consequências da operação perigosa americana, perigosa expressão utilizada por eles, que resultará no aumento das tensões na região. Essa a nota do Ministério das Relações Exteriores russo. Para o presidente Vladimir Putin, o assassinato, abre aspas, ameaça seriamente agravar a situação no Oriente Médio. A China expressou sua preocupação e também pediu calma, aspas. Pedimos a todas as partes envolvidas, principalmente aos Estados Unidos, que mantenham a calma e exercitem autocontrole para evitar novas tensões, disse um porta-voz da diplomacia, Geng Shuang. O governo israelense colocou as forças armadas em alerta máximo. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, estimou que, abre aspas, o mundo não pode permitir uma nova guerra no Golfo e apelou, de novo, abro aspas, aos líderes a fazerem prova de máxima contenção neste momento de tensões. Aqui no Brasil, Bolsonaro afirmou nesta manhã que o ataque terá impacto no preço do combustível. Como dissemos agora há pouco, o Itamaraty ainda não se manifestou sobre a ação americana em si. Adriles, algo que te chama a atenção aí nessas reações pelo mundo? O que me incomoda na maioria dessas reações, com exceção de Israel, que é a parte implicada no processo e comemorou o justo ataque aos terroristas feitos pelos americanos, é um verdadeiro isentismo, baseado naquilo que a gente já falou, né, desse relativismo cultural, de achar que todas as partes têm suas razões. Não, existe uma parte, que é o governo americano, que é o Estado americano, que é o povo americano, que é a nação americana, que preza pela liberdade, pela democracia, por valores de respeito às mulheres, a homossexuais, a negros, a minoria de toda espécie. Existe uma nação, que é o Irã, que, como bem disse o Leonardo Coutinho, não preza por essas mesmas defesas. Eles executam homossexuais, eles executam mulheres adúlteras, eles perseguem exatamente direitos humanos esses que são uma ramificação da ONU, que eu não sei agora lembrar qual, que a ONU teria dito que os Estados Unidos violaram princípios de direitos humanos ao atacarem esses líderes terroristas que são a encarnação do desrespeito aos direitos humanos. É isso que me incomoda. Eventualmente, a China e a Rússia, a gente já percebeu aqui que eles têm interesses geopolíticos de poder de alguma forma, numa disputa subliminar em relação aos próprios Estados Unidos, com a disputa desses lugares. Mas eu não tenho
tem nenhum tipo de pudor em dizer e endossar a prioridade de um país como os Estados Unidos ser, vou recuperar uma velha expressão que as pessoas têm irritação, a polícia do mundo, porque os Estados Unidos são um país que priorizam pela defesa legítima dos direitos humanos, e me incomoda esse isentismo dessas instituições articuladas que a gente citou aqui.